Olá, minha gente, mais um ponto de vista no ar. Dessa vez nós vamos falar sobre home office, né? Talvez uma possível queda. O modelo de trabalho home office tem sido questionado em muitas empresas. Algumas delas adotaram o modelo híbrido, no entanto, ele pode ser substituído pelo presencial, caso a produção caia. A Amazon, por exemplo, determinou que seus funcionários devem voltar ao trabalho presencial ainda neste ano. E a Dell anunciou que os colaboradores em trabalho remoto não serão considerados para promoções nem poderão se candidatar a novas posições. Isso como uma forma de forçar o retorno ao trabalho presencial. Para debater comigo, nós temos aqui a psicóloga Aline Ferreira, com expertise empresarial. Aline, esse assunto acho que tem sido mais falado durante a semana, né? E muitas questões a serem debatidas, né? É, isso mesmo. Tudo bem, Carla? Obrigada pelo convite. Esse é o assunto que a gente costuma dizer que é a bola da vez, né? Exato. Então, o ano começou, acabou o carnaval. As empresas estão pensando já nas estratégias, né, de retomada de atividades, de bonificação, de metas. E o modelo do retorno presencial já é dado como certo para boa parte das empresas, né? Existem algumas questões que estão sendo consideradas para que esse movimento aconteça dentro das empresas. Então, como você mesma comentou, a questão da produtividade é uma das justificativas das organizações, né, para fazer essa volta, entendendo que as pessoas precisam estar presentes para produzirem melhor, para se relacionarem. E também a questão do clima organizacional, né, da cultura organizacional. Garantir com que as pessoas estejam alinhadas não só com a atividade em si, com a produtividade, mas também com os valores das empresas. Especialmente no Brasil, o home office ele surgiu por causa da pandemia, né? Então, foi começando aquele modelo, né, quase que total home office, aí teve uma quedinha, depois voltou até que foi determinada a mesma pandemia e, né, as pessoas ficarem em casa e ele se instalou. Mas a gente pode considerar, então, que existe, sim, uma possível queda desse modelo de trabalho? Pode se considerar, inclusive, é uma tendência, né? A tendência é que as empresas voltem com tudo para o presencial, porque existiram algumas dificuldades, né, no modelo remoto, até no modelo híbrido, né? As empresas começaram a perceber que não era possível controlar exatamente o que os colaboradores estavam fazendo, estavam de fato se dedicando à empresa, especialmente gerações mais jovens, né, que estão acostumadas a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, acabavam fazendo reuniões estando em outros lugares. Isso começou a incomodar um pouco, né, o perfil do gestor, o perfil do empresário. Então, especialmente as empresas que têm um padrão mais tradicional, mais conservador, tendem a voltar, né, para o presencial de uma maneira mais forte, mais exigente. Acredito que seja esse exemplo que nós falamos, né? Tanto a Dell quanto a Amazon, apesar de serem grandes empresas, elas ainda têm um pouco desse tradicionalismo, né? Dessa forma de trabalho que nós éramos acostumados anteriormente. Exatamente, né? As empresas, especialmente empresas maiores, elas têm mais dificuldade de fazer essa gestão das equipes à distância, né? Apesar de a gente ter exercitado isso muito durante a pandemia. Então, o que nós vemos, né, que aconteceu foi, durante a pandemia, as empresas precisaram fazer uma parada forçada. Então, para tudo, vai todo mundo para casa, a gente vai se adaptar, entender como é que funciona. E nesse movimento, muitas empresas investiram em tecnologia para conseguir deixar os colaboradores trabalhando de casa, investiram em treinamento, né, como é que esse colaborador vai conseguir trabalhar, e investiram até em saúde mental, né, porque na época da pandemia, especialmente, nós tivemos muitas perdas, né, perdas emocionais importantes para as pessoas, e isso impactava diretamente também o trabalho. Então as empresas investiram muito em palestras, em orientações online para acolher as pessoas, né, para estar próximas das pessoas nesse momento. Mas à medida em que as coisas foram voltando à normalidade, as empresas entenderam que, comparando esses dois períodos, ainda era mais vantajoso ter as pessoas ali perto. Mas a gente tem um contraponto, né? Apesar das empresas acharem isso, os colaboradores não acharam. Então viram muitas vantagens em estar em casa, em trabalhar de um lugar mais flexível. E aí por N razões, né? A gente tem colaboradores que preferem trabalhar de casa por deslocamento, né? Pessoas que moram longe das empresas, que querem estar ali mais dedicadas a assumir outras funções, né? Quantas pessoas começaram a estudar nesse intervalo, né, que se perderia de trânsito ou de transporte público?
A qualidade de vida com a família também, de estar mais próximos. Então, esse é um ponto que pesa forte para as empresas, né, e que os colaboradores têm batido nessa tecla. E a questão de custo também para o funcionário, né? E, a gente sabe que existe o custo da empresa, né, de manter um espaço físico, estacionamento para as pessoas, mas também tem um custo do colaborador, né? Quando você se desloca para a empresa, muitas vezes você precisa comprar roupa de trabalho, por exemplo, né? Que não é a mesma roupa que você usaria em casa. Você vai muitas vezes almoçar fora, vai comer um lanche na rua, então também vai o dinheiro da refeição. Tem o dinheiro do transporte, combustível, ônibus, trem. Então, existe um custo também que o colaborador está colocando na conta, né? Então, tem uma questão do bem-estar físico, mas também do bem-estar financeiro desse funcionário. Quando falamos em saúde mental, eu acho que existe um ponto também, porque assim, muitas pessoas argumentam da seguinte forma: poxa, mas às vezes o ambiente de trabalho, se está todo mundo sobrecarregado, né, fica ali cada um com o seu estresse, isso acaba gerando um desgaste, né, emocional, então acaba interferindo, né, na saúde mental de cada um. E aí tem até memes, né, de pessoas falando, como que eu vi, eu achei tão engraçado, o meu chefe não está atrás de mim com um chicote para ver se eu estou trabalhando ou não. É claro que é uma brincadeira, mas assim, as pessoas falam de forma, poxa, será que eu vou me readaptar? Será que a gente vai conseguir conviver no ambiente de trabalho como era antigamente, né? Porque passaram-se 5 anos. Sim, e essa é uma coisa muito interessante, porque as empresas que já estão nesse movimento presencial e até no híbrido têm percebido muito isso. O colaborador, ele desaprendeu a estar no ambiente corporativo. Então, ele está lá no escritório, mas ele tem uma postura de como se estivesse na casa dele. Então, ele fala mais alto, ele acaba atrapalhando o colega que está em reunião aqui do lado, né? Porque o híbrido faz essa confusão também, né? Você está lá, mas você está conversando online com alguém que não está. Então, não é 100% das pessoas que está ali, né? Sim. Então, esse aprendizado ele tem que ser feito novamente. E nós temos recebido muitas reclamações de gestores que voltaram para o presencial e que não sabem o que fazer para dizer para os colaboradores como eles têm que se comportar. E eles falam, eu não consigo, né? Ele sai sem me avisar que está saindo do escritório, ou ele atende uma ligação e fala em voz alta um assunto pessoal no meio de todo mundo, né? Então, é necessário que os gestores olhem para isso de uma forma mais atenta, né? Então, é como se fosse uma reintegração desses colaboradores, fazer os novos acordos, explicar aquele ambiente e acompanhar. Especialmente as gerações mais jovens entraram no mercado de trabalho na pandemia. Sim. Então, teve muita gente que começou a trabalhar já nesse modelo. Como é que você pega esse colaborador, coloca ele no modelo presencial e entende que ele já sabe, que é implícito o que ele tem que fazer? Não é, né? Então, o óbvio tem que ser dito muitas vezes, né, Carla? Então, realinhar esses combinados vai ser um ponto fundamental para as empresas que querem fazer esse movimento. A principal dica para essas empresas que estão, então, retomando, né, saindo, tirando os seus funcionários do home office e colocando no presencial, ou, em alguns casos, o modelo híbrido, é indicado uma reintegração para socializar mesmo, de repente até reforçar qual a responsabilidade de cada um, para que cada um entenda o que precisa ser feito ali no seu dia a dia. Será que vai ser importante ter esse tipo de dinâmica? É muito importante, né? A gente costuma dizer que sempre o primeiro passo de qualquer mudança é o diagnóstico. Você precisa entender a realidade da sua empresa, entender quem são seus colaboradores, quem é o seu cliente, como é que funcionam essas relações e o que vocês precisam, né, adequar para que isso funcione. Então, tem empresas que essa retomada vai funcionar muito bem, né, porque as pessoas estavam ansiosas por voltar a trabalhar presencialmente, porque querem trocar, porque querem ter um ambiente mais tranquilo para trabalhar muitas vezes, né, e o ambiente do escritório permite isso. Mas tem pessoas que não, que estão muito mais felizes trabalhando de casa. Então, a empresa ela precisa entender quem é o seu colaborador, qual é a expectativa desse colaborador e adequar suas estratégias. Então, a empresa conseguindo fazer essa análise, ela faz uma retomada muito mais tranquila e sem problemas. Senão, ela corre o risco de perder, inclusive, né, esses colaboradores. Exatamente. Principalmente hoje, né, porque as pessoas estão muito à vontade em trocar de emprego. Sim. Né? Antigamente tinha um certo receio, não, vou ficar um pouco mais. Hoje não, as pessoas se sentem livres. E não gostei, eu vou embora, vou procurar outro. Como é que a gente pode considerar nos dias de hoje, por exemplo, porque assim, as empresas têm pensado no lucro, né? Será que o meu funcionário lá na casa dele, ele está rendendo como ele renderia no escritório?
para a empresa isso tem sido favorável. Qual deve ser o favorável para esse funcionário, né? Apresentar para ele um modelo favorável de voltar para o escritório? Essa é uma ótima questão, porque o colaborador hoje, ele não vê mais a empresa como só uma obrigação. Eu estou lá para trabalhar, ganhar o meu dinheiro e voltar para casa, e no final de semana eu me divirto, né? Então, especialmente as gerações mais jovens, que viram como as gerações anteriores sofreram, estão todas adoecidas hoje, né? De estresse, de burnout, ansiedade. Então, esses colaboradores, eles querem ver valor no que eles estão fazendo. Então, para que ele volte para o trabalho, especialmente para o trabalho presencial, e para que ele se mantenha nessa empresa, né, porque você coloca a questão da rotatividade, que é uma questão interessante e super importante de ser dita, né? Ele não vai ficar na empresa se ele não sentir que ele está sendo valorizado, que ele está sendo reconhecido. Então, esse colaborador, ele precisa sentir que existe essa troca, que ele está sim dedicando horas do trabalho dele, expertise, conhecimento, força bruta muitas vezes, mas que a empresa também precisa devolver na mesma medida, na mesma altura, senão é o que você comentou, ele não vai pensar duas vezes em procurar uma outra recolocação. Principalmente os mais jovens, especialmente, né? Os mais jovens. Eles estão muito... A gente até brinca, né? Poxa, se não fôssemos nós, eles talvez não tivessem esse olhar, né? Mas é o que tem acontecido mesmo, né? O jovem hoje, ele vem muito independente para o mercado de trabalho e pensando justamente isso. Bom, eu sou cursado em determinada área, tenho formação em determinada área, não vai me faltar emprego. Se não for aqui, em outro lugar vai ser. Então, a empresa vai precisar trabalhar de uma forma que atraia esse funcionário, né? Que consiga reter esse funcionário dentro de casa. É exatamente isso. E isso tem levado a dois movimentos dentro das empresas, né? Um primeiro movimento que é o aumento da contratação de profissionais mais seniores. Então, as empresas estão contratando pessoas mais velhas para conseguir fazer esse direcionamento dessa geração mais jovem, que está tendo dificuldade, né, em entender o seu papel ali dentro da empresa. Muitas vezes até entender a sua atividade, né? Eu já ouvi casos também de empresários dizendo, eu pedi para o colaborador começar a fazer uma tarefa, ele terminou a tarefa, sentou e ficou esperando eu demandar a próxima, né? Então, falta um pouco dessa proatividade, desse entendimento do mercado de trabalho e do que esse jovem tem que fazer. Então, o movimento é equilibrar essas gerações, que é o que a gente chama dessa intergeracionalidade na empresa. Algumas empresas estão adotando esse modelo. Um outro fator que é importante também, Carla, é entender que esse recorte da geração Z, né, que é o que a gente fala muito, ele é social também. Então, o jovem que tem capacidade, na verdade, financeira e capacidade técnica de escolher a sua colocação tem esse comportamento. Mas a gente também tem o jovem que precisa trabalhar, né? E esse jovem está ocupando, na verdade, ele está conseguindo ver essas oportunidades, né, de entrar nas empresas, porque o outro jovem não tá se mantendo, né? Então, também tem um outro olhar das empresas de trazer profissionais mais vulneráveis financeiramente falando e investir no treinamento desses colaboradores. Então, também é um outro movimento, né? Quando as empresas falam a geração Z não quer trabalhar, isso é mito, não é verdade. A geração Z, ela quer trabalhar, mas ela precisa também entender como ela se beneficia disso. Qual é a melhor forma que a gente pode considerar nesse período de tentar criar vínculos entre empresa e funcionário? Porque é um momento delicado, né? Assim, para quem iniciou, por exemplo, começou com a empresa no momento da pandemia, então já começou o home office, eu imagino que seja até um certo constrangimento para a pessoa, poxa, como é que eu vou chegar na empresa? Eu estou lá há 2 anos, 3 anos, mas não estou, né? Porque não estava presencialmente. Então, como que pode criar esse vínculo sem que cause ali um certo resquício, né? Entre ambas as partes? Essa integração, ela vem pelo onboarding, né? Que é o que a gente chama. As áreas de recursos humanos fazem muito isso, né? Que é como se fosse o direcionamento, de fato, desse colaborador quando ele chega na empresa. Então, precisa ficar muito claro o que se espera desse colaborador. Onde ele pode recorrer se ele tiver uma necessidade específica, se ele vai chamar o gestor, se ele vai procurar os recursos humanos, se ele tiver uma crítica, uma dúvida com quem ele pode falar. E um acompanhamento muito próximo, né? Então, é sempre importante ter um gestor, um líder, um mentor dentro da empresa para conseguir fazer esse movimento acontecer. Né? Isso para todos, tá? Não só para os mais jovens, mas mesmo os mais velhos, né, os profissionais mais seniores,
estão sentindo diferença também nesse perfil corporativo, né? Porque é muito ilusório a gente pensar que as empresas fecharam as portas 5 anos atrás, que agora elas estão reabrindo e que nada mudou, tudo acontece da mesma forma, né? Então a sociedade vem mudando, existem coisas que nos direcionam, né? Preocupações novas, né? Quando a gente fala de Brasil, principalmente. Então é entender que é um novo momento, ele precisa ser tratado como tal, né? Sem dúvida. E apesar dessa discussão toda, a gente sabe que tem um grupo que caminha diferente, né? Que já prefere o modelo presencial, que já veio desse formato de trabalho e prefere voltar, né? Juridicamente, as empresas devem preparar um novo contrato para quem teve essa pausa aí, para quem ficou um tempo no home office, ou segue caminhando como o contrato inicial? Isso depende muito de como era o contrato de trabalho anterior, né? Existem contratos flexíveis, né, que sinalizam onde esse colaborador vai estar, que está atrelado inclusive a benefícios, né? Então, colaboradores que estão trabalhando de casa, muitas vezes têm direito a um auxílio internet para conseguir fazer as suas reuniões, né? E quem está no escritório tem o auxílio transporte, por exemplo, né? Então, existem algumas questões que são relacionadas a como já era o contrato prévio, mas isso precisa sim ser negociado e acordado com o colaborador, para não impactar no problema futuro para as empresas, né? Do colaborador alegar que não sabia, ou que não foi avisado, ou que ele foi até coagido, né, a voltar com os mesmos benefícios e com a mesma remuneração que ele tinha antes, né? Sabe que tem um movimento agora interessante das empresas montando estratégias, né, para conseguir reter as pessoas, trazer de volta e manter as pessoas lá. Uma dessas estratégias é o que eles estão chamando de bonificação por presença, que é exatamente a remuneração atrelada à quantidade de vezes em que esse colaborador está no escritório, né? Isso é muito interessante até para entender qual é o perfil da pessoa que se beneficia disso, né? Quem é que quer aumentar o seu salário ao estar no escritório? E se a gente considerar também as novas contratações, porque também tem esse caso, né? As pessoas passaram por um bom tempo procurando por trabalho remoto. Hoje eu acredito que essa maioria das empresas tem contratado já para que o trabalho seja presencial. Sim. Isso é uma prática também? Isso tem acontecido na grande maioria? Como é que tem sido? Já tem acontecido no momento da entrada desse colaborador, né? O grande desafio é administrar quem já estava na empresa, que estava no modelo e agora vem para outro. Quando o colaborador começa na empresa, a organização já é muito clara, né? A sua vaga é presencial, você precisa estar aqui tantos dias na semana, em tais horários. Então, um movimento bem forte vem já das novas contratações. E aí tem um cuidado que as empresas têm que ter, né? Como é que eu contrato uma outra pessoa no mesmo cargo, no mesmo salário de alguém que já estava, num modelo de trabalho diferente? Então, precisa ser feita essa análise de como eu equilibro, né, essa realidade, né? Sim. Porque pode acontecer também problemas de equiparação lá na frente, né? De pleitear algo que o outro colaborador tem na mesma função e esse não tem. Então, são cuidados mesmo que as empresas têm que adotar. Sem dúvida, é uma questão que se estabelece justamente por conta do que as empresas têm trabalhado também, a questão de igualar, né, de tratar todos iguais, né, questão salarial também. Então, como é que vai ficar, né? Isso também precisa ser muito bem pensado. Exatamente. Isso já vinha, né? Sempre foi uma questão para as empresas, né? A área de cargos e salários, especialmente, que olha para essas questões, né? E que avalia desempenho, avalia o crescente desse colaborador, né? Que precisa incluir pessoas diferentes e manter todos ali mais ou menos na mesma faixa de cargo, na mesma faixa de salário, para não ter conflitos, né? E problemas trabalhistas. Agora ainda vem esse outro fator, né? O fator modelo de trabalho. Aline, voltando a falar sobre a geração Z, nos dias de hoje, qual é a importância do trabalho presencial, considerando que a gente tem um número cada vez maior de funcionários da geração Z? Então, assim, acho que o foco precisa ser voltado a eles, né? Talvez seja a parte mais preocupante dessas contratações. Sem dúvida. A geração Z hoje ela já representa mais ou menos 25% da força de trabalho das empresas,
né? Hoje eles estão ali num cargo, num nível hierárquico mediano, né? Em sua maioria, claro que existem exceções, mas já estão ali num cargo mediano e daqui a alguns anos eles já vão ser os líderes dessas empresas. Então é uma preocupação real, né, das organizações de como é que a gente transforma, né, esses colaboradores em profissionais, de fato, né? E transformam isso em resultado para as empresas. E eles pensam diferente. Né? Então, eles querem se relacionar por meio da tecnologia. Então, não sei se você já percebeu, mas se você vai tentar conversar com outro colaborador dessa geração, não adianta você telefonar, ele não vai te atender. Você vai mandar uma mensagem e ele vai te responder. Ele está com o telefone do lado, ele vai responder a mensagem automaticamente, mas ele não vai atender sua ligação. Ao contrário de um colaborador mais antigo, que prefere muitas vezes receber um e-mail do que uma mensagem, ou que prefere ligar para resolver uma situação. Então, você imagina essas gerações trabalhando juntas, né? Tem um mix cultural, é uma coisa interessante de observar. E eles vêm aprendendo entre si, né? Então, os colaboradores mais velhos estão ensinando essa turma mais jovem a ter mais paciência, né? A esperar o tempo das coisas. É o que eles aprenderam também, né? A gente aprendeu a planejar, a olhar para frente, né? Focar no objetivo, entender que existem etapas. Essa geração, como eles já nasceram com o celular na mão, eles querem tudo imediatamente, né? Então, eles tendem a ser mais ansiosos, eles tendem a ser mais imediatistas e a desistir mais fácil. Então, esse é um ponto crucial quando a gente fala de empresa. Lidar com a frustração desse colaborador é importante para que ele se mantenha, né, para que ele permaneça nessa empresa a maior parte do tempo possível, e focado, dedicado e feliz também, né? Apesar da redução nas vagas remotas, a flexibilidade vai continuar sendo um atributo desejado no mercado de trabalho. Quais são as áreas que mais tende a restringir um pouco esse movimento de retomada para o presencial? Quais são os profissionais que tendem a querer mais ficar em casa? As áreas que tendem a ficar mais remotas são as áreas que normalmente já estão em contato com outras pessoas, mesmo estando no escritório, já estão em videoconferência, por exemplo, né? Que são aquelas áreas de relacionamento, muitas vezes, relacionamento com o cliente, né? Que está no atendimento telefônico. São áreas que muitas vezes o trabalho é mais individual. Então, esses profissionais podem ainda, né? Acho que isso vai demorar um pouco mais para voltar essa força presencial para essas áreas de trabalho. Áreas que demandam contato humano voltam para o presencial, né? Então, áreas como recursos humanos, por exemplo, precisa estar ali dentro da empresa, o jurídico precisa estar dentro da empresa para administrar, para orientar, né? Precisam estar à disposição. Áreas operacionais, sem dúvida, né? Para lidar ali com o dia a dia de maquinários, né? De instrumentos de trabalho. Mas as áreas que não demandam tudo isso e que já têm uma infraestrutura montada externamente vão demorar um pouquinho mais para fazer essa retomada. Aline, a gente vai tomar uma água. Você continua aí que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, voltamos aqui com mais um ponto de vista. Ao meu lado, Aline Ferreira, que é especialista nessa área de empresas, gestão de pessoas. Aline, acho que você está com um abacaxi aí para lidar nesses próximos dias, né? Porque as empresas estão vivendo esse momento de retomada, né, do home office e aquela discussão, porque tem funcionário que quer ficar em casa, tem funcionário que quer presencial. Quais são os perfis que devem retomar para o escritório, os perfis que devem ficar em casa? Porque tem isso também, né? Cada funcionário tem o seu perfil de trabalho. Sim, exatamente. Especialmente enquanto a gente tem empresas adotando modelos de trabalhos diferentes, existem as atrações, né? Por onde eu me atraio, onde eu prefiro trabalhar. Então, enquanto a gente tem empresas que adotam ainda um modelo remoto, um modelo híbrido, a tendência que nós vemos é que as pessoas que vão se adequar melhor a esse modelo vão acabar se direcionando para essas empresas. E quem é que vai fazer esse movimento, né? São as mulheres, muitas vezes, que precisam administrar trabalho, casa, filhos, estudos, né? Como sempre, né? As mulheres equilibrando muitos pratinhos. Então, as mulheres devem ainda priorizar essas vagas. Profissionais
mais jovens, né, que ainda conseguem escolher um modelo de trabalho que priorize a saúde mental, que priorize a qualidade de vida, né? Então também devem buscar essas posições, e também profissionais mais seniores, mais qualificados, que podem escolher para onde ir, né? Então não vão se direcionar só pela remuneração, só pelo salário, mas também por conseguir administrar com outras funções da vida. Por outro lado, as empresas que forçam essa volta para o presencial vão atrair especialmente pessoas que têm um perfil mais agressivo de crescimento, né? Então, que queiram necessariamente voltar com metas mais agressivas, né? Que queiram uma remuneração maior, né? Quem normalmente trabalha de casa está até disposto a receber um pouco menos para ter o benefício de trabalhar de casa, né? Então, as empresas que estão investindo nessa bonificação por presença, por exemplo, são empresas que vão atrair a esse mesmo perfil de profissional. E aí também, no contrário da empresa mais flexível, quem é que vem para cá? Normalmente são homens, né, que não têm filhos, né, pessoas solteiras, que têm a carreira como prioridade, né, então eu quero estar ali me dedicando exclusivamente àquilo, que querem crescer rápido, né, então estão buscando aí essas metas mais agressivas para poder ganhar mais rápido, né, conquistar esses novos cargos. Mas, por um outro lado, essa empresa ela vai acabar perdendo muitas vezes em longo prazo. Né, ela vai perder esse colaborador porque ele está ali interessado nesse recorte, né, nesse período de tempo, então ela acaba perdendo essa pessoa mais rápido. Isso é interessante. Quando a gente vê empresas que se preocupam mais com o bem-estar do colaborador, as pessoas permanecem por mais tempo, né, porque estão se sentindo acolhidas, estão se sentindo recompensadas por estar ali. Então, enquanto um modelo de empresa que consegue olhar para isso, se preocupar com a qualidade de vida, com a saúde emocional, existe até um nome hoje em dia, que é o salário emocional, né? As empresas conseguirem olhar para isso como um recurso, de fato, tem um vínculo maior, né? As pessoas conseguem ficar por mais tempo. Empresas mais agressivas, que querem estar mais presentes, com controle maior, com comando maior, ali como a gente estava comentando, né, no intervalo. Vão ter esse colaborador, com certeza, entregando muitos resultados, mas por períodos mais curtos de tempo. Essa retomada, a gente pode considerar que ela vem muito por conta do perfil de trabalho brasileiro, a gente considerar assim que nós sempre trabalhamos muito dessa forma assim, olha, o meu patrão está vendo o que eu faço, né? Então assim, ele tinha um certo controle. Imagino que ainda seja assim, né? Eles queiram ter o controle e ver de perto o que o funcionário está fazendo. É exatamente isso, né? A gente vê um viés cultural muito forte. Se a gente for olhar historicamente para o Brasil, né? O Brasil foi um país que foi construído nesse modelo, né? De vigia, né, de que você precisa entregar, de que você é punido se não entregar, né, então as empresas elas refletem muito da nossa sociedade, né, eu gosto de dizer que as empresas são micro-realidades, né, elas refletem o que está acontecendo do lado de fora. Então o Brasil ele sempre teve essa cultura, né, da vigiar e punir, né, isso sempre aconteceu nas empresas. Quando a gente olha para outras culturas, a gente percebe que esse modelo é diferente, né? Então, não necessariamente o colaborador precisa estar ali o tempo todo digitando, né, no aplicativo que está mostrando se o colaborador está digitando ou se não está, mas desde que ele faça a sua entrega. Então, existe uma relação de confiança maior. Você sabe que tem um índice, que é o índice dos países mais desconfiados do mundo, né? Que é muito interessante. E o Brasil sempre aparece como um dos países mais desconfiados do mundo. Isso reflete em tudo, né? Reflete na confiança do consumidor, reflete na confiança do funcionário para com relação à empresa, entre as pessoas, né? Então, essa falta de confiança no colaborador, né, de que ele não vai me entregar se não estiver olhando, se não estiver punindo, isso ainda está por trás de muitas dessas decisões. Especialmente se a gente entender que hoje quem toma essas decisões nas empresas são essas gerações anteriores, né? As gerações mais antigas, é claro, né? Que já ascenderam aí, que já estão em cargos de liderança. Ainda existe esse formato de hierarquia, né? Isso. O mais velho é o que coordena, é o que manda, né? Assim, é o que tem o poder da caneta, vamos dizer. E os mais novos ainda estão pleiteando esse espaço, né? Claro que tem muitos jovens já com cargos, né, bastante consideráveis, mas a grande maioria ainda são os sêniores, né? Ainda sim, especialmente nas empresas mais tradicionais, mais conservadoras, né? A gente vê empresas novas, né, as startups, por exemplo, as fintechs. Então, essas empresas que já nasceram com um modelo de trabalho inovador, elas estão fazendo essa virada. E aí é interessante você ver um profissional de 25, 26 anos liderando um time mais velho.
porque ele tem um outro perfil, inclusive, de liderança. Ele não vai ser o líder punitivo, ele não vai ser o líder que cobra, que quer acompanhar, né? Então, essa relação, ela está se invertendo, essa pirâmide, ela está se invertendo, né, nas empresas. As empresas que preferem manter o trabalho remoto e o presencial têm alguma vantagem, seja na contratação, seja na atração desses novos funcionários? Qual que é a diferença aí nesse caso? Eu acho que é muito importante as empresas entenderem o que elas querem como estratégia, né? Então, nas consultorias que a gente traz para as empresas, a gente traz muito essa questão de primeiro conhecer o seu mercado, conhecer o seu negócio para entender quem você vai atrair com o seu modelo de trabalho, né? Então, as empresas que querem ter ambientes mais inovadores, mais diversos, né, que tragam um crescimento diferente e a longo prazo, vão investir em modelos de trabalho que olhem para a segurança emocional desse colaborador, mesmo que seja no modelo presencial, né? Mas trazendo outras flexibilidades, por exemplo, uma flexibilidade de horário, flexibilidades de saída, né? De sair de repente para resolver um compromisso pessoal, um médico em casa, por exemplo, e voltar. Então, as empresas que querem ganhar, na verdade, em inovação, em longevidade, em sustentabilidade, vão priorizar por modelos mais flexíveis. Quanto mais a gente engessa, quanto mais a gente enrijece, mais difícil é para a empresa, né? Então, a empresa precisa entender muito o que ela quer e traçar uma estratégia que seja aderente ao seu modelo. Então, não funciona copiar e colar do coleguinha, né? Ver o que outras empresas estão fazendo, pode ser interessante como benchmarking, mas antes trazer todas essas referências, estudar o seu ambiente, o seu objetivo e estruturar uma estratégia a partir disso. A gente tem um exemplo que é da Nubank. Eles já estão num outro olhar, né? Eles já estão com uma outra proposta, manter o home office, só que eles já têm já foi uma empresa criada com esse olhar mais humanizado para o profissional, né? Então, assim, mesmo que você vá trabalhar em casa, eu acho que eles já têm mais essa cultura de confiar, né? De ter o diálogo com o funcionário. São equipes mais jovens, né? Sim, que vem demandando isso, né? Vem demandando isso, né? Até porque, assim, até a propaganda inicial dele já dizia, né? Nós somos um banco, mas não temos uma agência. Então, assim, já vem de um público que nasceu com o celular na mão, é totalmente envolvido com tecnologia. As primeiras contas eram de pessoas mais jovens. Sim. Então, acho que eles já estão mais certos de que esse caminho remoto pode ser mais o perfil dessa empresa e desses funcionários, né? Isso, exatamente. Porque aí a gente fala também de posicionamento de marca, né? Então, entendendo o que essa empresa quer transmitir para o mercado. Então, não funciona se eu transmitir que eu sou uma empresa disruptiva, inovadora, tecnológica, se dentro eu estou engessada, né? Então, tem muito a ver com essa questão de reputação, de valores. Então, isso precisa estar muito alinhado, né, com o que vem sendo feito. E você sabe uma coisa legal também, que nós recebemos há um tempo atrás uma pergunta, né, de um empresário nessas nossas consultorias, questionando, tá, vocês falam de flexibilidade, eu preciso adequar o meu modelo, eu preciso olhar minha reputação, mas de mim, quem é que cuida, né? Quem é que está olhando para o empresário, para a saúde mental do empresário? Porque muitas vezes, especialmente no Brasil, considerando pequenas e médias empresas, esse empresário está sobrecarregado, né? Então, ele tem que fechar as contas no final do mês, ele tem que atrair e reter talentos, ele precisa cumprir regras de ESG, de sustentabilidade. As normativas estão se acelerando cada vez mais, estão cada vez mais fazendo exigências diferentes. E ele está perdido, ele fala, tá, e eu trabalho quando? Eu entrego quando o meu produto ou o meu serviço? Porque eu estou administrando aqui esse monte de coisa, né? Então, quando você traz a questão do Nubank, eu acho que é importante fazer essa comparação, né? Tudo isso que a gente está falando é exatamente para fazer com que esse empresário consiga entregar um produto ou um serviço melhor e respire no final do mês, né? Para que ele não tenha surpresas no meio do caminho. É uma gestão de riscos, né? Entender tudo que o negócio dele está sujeito, quais são as variáveis que estão vindo com o mercado, com geração, com guerra, né? Porque existem oscilações de preço e negociações políticas influenciando o tempo inteiro, né? Com certeza. Então, quem cuida desse empresário é, na verdade, a consultoria que consegue trazer essas informações para ele e dizer, olha, o seu retrato é esse, né? Então, você precisa olhar para essas questões para conseguir respirar e focar no que é importante, né? Que é manter a sua empresa em pé, funcionando e trabalhando.
Ou seja, essa queda do home office pode ser também uma grande oportunidade para as consultorias, que é justamente para mostrar para cada empresário, para cada empresa, qual a sua realidade, em qual cenário ela deve trabalhar, né, o que deve ser movimentado ou não. Acho que vem muito disso também, né? As consultorias, elas acabam auxiliando as empresas nesse movimento de conseguir olhar para fora, dizer o que está acontecendo e como isso se aplica à sua realidade. Porque muitas vezes as empresas têm equipes muito focadas, né? Muito enxutas. Então, eu estou aqui cuidando da minha realidade do dia. Eu não consigo olhar para fora e ver o que o mercado está fazendo, quais são as tendências e como é que isso me influencia. Então, nós, por exemplo, a gente trabalha com 2 modelos, né, de atuação. A gente tem um modelo de consultoria, que é conseguir fazer essa análise de mercado e trazer isso para dentro das empresas, né, e mostrar esse cenário para o empresário poder decidir. Mas a gente também entende que existem aqueles que precisam de alguém que ajude ele a fazer isso. Então, a gente também atua com esse modelo de assessoria, né, de assumir essa atividade junto com ele e ir construindo para que ele consiga ter mais liberdade, mais tranquilidade para focar no que ele sabe fazer, né, que é o negócio em si. Então, eu acho que é um momento de que as empresas consigam olhar para dentro, mas também ter uma visão de como é que o exterior me influencia. Aline, quando iniciou a pandemia e iniciou também o home office, a ideia naquele momento era diminuir os custos e o home office ajudou nisso, né? O que tem de diferente hoje? Porque assim, parece que a empresa já não olha mais por esse lado, né? Pensando financeiramente, algumas economias que a empresa teve com o funcionário em home office já não é mais vantagem para a empresa? Mudou o cenário? A empresa, na verdade, o investimento que ela fez, né, para o colaborador estar em casa, teoricamente não superou as perdas que ela teve por manter esse funcionário em casa, né? Então, isso justifica esse movimento de retomada presencial. E aí, muitas vezes, porque tem muitos funcionários novos que precisam ser treinados, que precisam estar adequados, né, e aderentes a esse modelo das empresas. Então, a questão de cultura e produtividade ainda é um movimento que fortalece muito essa busca. Mas tem um outro ponto que é muito pouco falado, Carla, que é toda a economia que se gera quando esse colaborador está no escritório, né, está fora de casa trabalhando. Então, ele consome ali da lanchonete, ele estaciona o carro dele, então ele paga estacionamento. Existe o aluguel do espaço, né, que a empresa paga para o prédio, por exemplo, para ter uma sala ali. Então, essa economia local também vem puxando muito essas decisões dos empresários para voltar para o presencial, né, para reaquecer. Quantos mercados, né, quantos restaurantes fecharam na pandemia? Porque eles sobreviviam ali, né, de estar no entorno dos escritórios. Então, essa retomada também, ela vem sendo muito estimulada por conta disso, né, para ajudar a fortalecer esse movimento econômico local, né, nas regiões empresariais. Tanto é que quando a gente pensa em imóveis, muitos imóveis foram deixados, né, as pessoas cancelaram alguns contratos, né, as empresas, porque justamente não precisavam daquele espaço tão grande, né, os funcionários foram trabalhar de casa. E agora esse mercado já está se aquecendo novamente por conta dessa retomada, né? Então, junto com a questão imobiliária, vem todo o comércio que você comentou. Exatamente, por isso que é uma tendência muito forte que as empresas de fato voltem para o presencial, né? Então, internamente tem a questão de controle, produtividade, mas também existe uma pressão externa aí pela economia, né, dos espaços. Para os recursos humanos, quanto tempo mais ou menos deve durar essa transição para que ela seja feita de uma forma que seja tão interessante para a empresa quanto para o funcionário? Existem estimativas que indicam que isso deve acontecer até 2026. Então, a gente tem aí 1 ano e meio, né, se a gente for considerar 2025 já acontecendo, para que as empresas façam essa virada desse modelo, né? Então, existe uma expectativa de que 70% das empresas volte para o modelo presencial. Então, boa parte das empresas deve fazer essa virada até 2026. E também existe um outro dado de que até também 2026, 23% das profissões vão mudar. Então, vão começar a demandar mais inteligência artificial, mais inovação, e isso talvez segure também parte dos colaboradores trabalhando de casa. Então, esse 1/3 aí de profissionais, 1/4, né, de profissionais que pode ficar em casa, normalmente vão ser essas pessoas que estão mais atreladas a trabalhos mais tecnológicos, mais inovadores, que tenham a visão da inovação mais forte.
E como deve ser implantadas essas novas políticas nessa empresa que aí está passando por esse momento de trazer o funcionário para o escritório? A adequação dessas políticas, ela tem que ser planejada, na verdade, com base no perfil desse colaborador, né? Então, entender o que vai ser exigido desse colaborador, o que eu vou oferecer em troca e como eu me organizo para isso, né? Então, isso vai demandar muita transparência das empresas e dos gestores, né? Para dizer para esse colaborador o que ele ganha com isso, né? Onde vai ser exigido que ele esteja lá ou que ele não esteja, como ele vai fazer isso acontecer. Então, a empresa ela precisa estar muito calçada com essas documentações, né, de ter políticas, procedimentos, treinamentos. Treinamento é também uma fase importante agora, né, para esse novo momento, por conta da retomada presencial, mas também por conta das novas tecnologias que estão surgindo, né. Então, a empresa vai precisar se dedicar a reconstruir o seu ambiente organizacional. Sim, vale então aí uma retomada também de tarefas, né, perante o colaborador. Então, tanto por parte do RH, né, na parte ali de relacionamento, e da chefia também, né, em redirecionar melhor o trabalho de cada um, né, o posicionamento de cada um dentro da empresa, né, porque cada um tem ali a sua responsabilidade. É isso. E cuidar desse gestor também, né? Esse gestor precisa estar preparado para fazer esse movimento, né? Para amparar esses colaboradores que vão chegar. E uma coisa que é importante, né? Saber que esses colaboradores não vão chegar vazios. Que eles vão chegar com referências anteriores, com sofrimentos anteriores, experiências anteriores. Então, a empresa precisa fazer um olhar de quem é esse colaborador que eu estou trazendo para o presencial especialmente, porque como você mesma disse agora há pouco, né, ele acaba contaminando para o bem ou para o mal todo o time que está ali. Então, quando você tem um colega de trabalho que chega feliz, dá bom dia, se relaciona bem, o dia da equipe tende a ser mais gostoso, mais proveitoso. Se você tem um colaborador que chega com a nuvenzinha preta ali na cabeça, resmungando, reclamando, falando alto, isso acaba prejudicando o clima, né, organizacional. Sim. A partir de maio, inclusive, Carla, o Brasil passa a ter uma normativa nova, que é a NR1, né? Isso. A normativa já existe, mas a gente teve uma atualização e ela trata dos riscos psicossociais também das empresas. E o que é isso, né? A empresa conseguir garantir que o colaborador não adoeça por conta do trabalho. Então, ele precisa entender tudo que está sujeito a acontecer ali, né? Então, carga de trabalho excessiva, abuso, metas inatingíveis. Então, tudo que pode adoecer esse colaborador mentalmente tem que ser avaliado. Então, você imagina o preparo que esse gestor tem que ter para olhar tudo isso, né? As gerações que são diferentes, que vão estar ali interagindo, a dificuldade da equipe de voltar para um modelo presencial, porque é uma nova adaptação, e as normativas. Né? Garantir que seja um ambiente de trabalho bom, produtivo, proveitoso, né? Então vai ser um ano de treino, eu imagino. Né? E essas normativas, é legal a gente ressaltar que assim, ela vale para todos, né? Isso, para empresas acima de 100 colaboradores já. Então, e aí assim, às vezes as pessoas falam, poxa, mas aí, será que a empresa pública vai tratar o funcionário da mesma forma que a empresa privada? Sim, precisa, né? Precisa, né? E ressaltar também que o gestor, ele também vai receber esse olhar, né? Porque o gestor também tem um chefe, né? Sim. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes reclama, às vezes algumas diretrizes, algumas questões, mas a gente precisa reforçar a memória de lembrar que, assim, o meu chefe tem um outro chefe. É isso. Né? Então, assim, todas essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas e entender, né, o papel de cada um dentro da empresa, até para que essa empresa gire da melhor forma possível, né? Exatamente, né? O gestor é muito solitário às vezes, né? Nesse momento de decisão, de saber o que fazer, né? Mas eu acho que o crucial nesse processo todo é entender que as empresas precisam ser ambientes de não adoecimento, né? No presencial, no online, né? Com regras notificadas, né? Com fiscalização ou sem fiscalização. Então, não podem ser espaços em que as pessoas adoecem por estar ali. Né? Acho que esse tem que ser o olhar do empresário, o olhar do executivo. Né? Ele tem que olhar para a empresa dele e entender se está sendo proveitoso para ele, sim, claro, com lucratividade, são empresas, mas também para quem está fazendo isso acontecer para ele. Porque se ele perde essa mão de obra, ele não tem o lucro dele de qualquer forma, né? Então é importante olhar para essas questões, as pessoas precisam ser vistas também.
Sem dúvida. E assim, né, parece clichê, mas a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia no trabalho, então Exato. minimamente precisa ser agradável, né? Exato, exatamente. Aline, pensando aqui no seu ponto de vista, 2025, o que tem aí de mudança para acontecer, essa questão aí de home office, presencial, qual deve ser o grande marco de 2025, pensando nesse bate-papo que nós fizemos hoje? Olha, no meu ponto de vista, o grande marco de 2025 é a adaptação. Nós estamos num momento mundial de adaptação, né? De adaptação a todas as mudanças que estão acontecendo, né? A gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de mudanças políticas, mudanças no modelo de trabalho. Então, a gente precisa entender como é que a gente precisa se movimentar para se adaptar a esse novo modelo e direcionar para que o modelo seja o mais positivo possível, né? Não dá para imaginar que cada colaborador ali vai transformar o seu ambiente de trabalho, mas ele pode transformar no seu dia a dia, né? O seu pedacinho ali, a sua parte fazendo, cada empresário, cada funcionário. Então, no meu ponto de vista, a palavra é adaptação. Perfeito, Aline, eu agradeço a sua participação, muito obrigada. Obrigada, viu, Carla, pelo convite mais uma vez. Obrigada. E você aí da tela, continue acompanhando a nossa programação. Até o próximo.